Manacapuru é a cidade do interior com o maior número de casos de sarampo. O Ministério da Saúde vai mandar 770 mil doses de vacinas contra a poliomielite e sarampo para reforçar a imunização no Amazonas. Raquel Doge contra recurso que pede no STF suspensão da pena de prisão de Lula. Temer assina medida provisória que garante subsídio ao diesel até dezembro. Avião da Embraer com 103 passageiros a bordo cai no México. 85 pessoas se feriram, algumas delas gravemente. Turistas brasileiros ficam isolados em Machu Picchu após acidente com trem que deixou 35 feridos. Foragido do CDPM-2 é executado na casa da mãe ao tentar fugir de trio fortemente armado. Bandidos invadem sítio e matam um caseiro a golpes de faca em Manacapuru. Homem é morto ao se negar a entregar celular a assaltante em parada de ônibus na André Araújo. É o Jornal da Manhã que está começando. 5:49. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM Itacoatiara. Alternativa em Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM Canutama. Rádio Codearte Humaitá. Anamã FM Anamã. Barã FM em Barã. Caboclo FM Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM Codajás. Rádio Santo Antônio FM de Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupã e Eu e Você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio em Altazes. 5:50. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. É o que diz o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que prevê dia quente com 35 graus Celsius. O Climatempo diz que a probabilidade de chover 5 milímetros é de 80%. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura e 98% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 2 km/h de velocidade. É quarta-feira, 1º de agosto. Chegamos aos 213 dias do ano. Faltam 152 para terminar 2018. Dia de Santo Afonso Maria de Ligório. Também é o dia do selo postal brasileiro e o dia do poeta de literatura de cordel. Segue a vazante do Rio Negro. Mais 3 centímetros na leitura de ontem no porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar era de 27 metros e 79 centímetros. Com um grande fluxo de passageiros em sua estação de embarque, o aeroporto Eduardo Gomes está operando sem restrições para pousos e decolagens. Datas e fatos. Registros da história. 1843, selo postal lançado primeiro no Brasil, o Olho de Boi. 1907, dado início ao que seria o primeiro acampamento escoteiro da história, organizado por Robert Stephenson Smith Baden-Powell, na ilha de Brownsea, na Inglaterra. 1993, o Cruzeiro Real é adotado como nova moeda brasileira, substituindo o Cruzeiro por excesso de zeros. As notas são aproveitadas e carimbadas com o novo nome. 5:52 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Já vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. A virose está pegando você, né, Pellegrini? Pois é, Paulo, além de mim, muita gente aí na cidade, né, com esses sintomas aí da virose, muita gente aí com gripe, mas vamos lá, vamos trazendo aí as melhores notícias, as informações em cima do lance aqui no Jornal da Manhã. As melhores ou as piores notícias, né, Pellegrini? Também, né, Paulo? Diríamos. E transporte coletivo da cidade, Pellegrini, nesse instante, como é que está? Muito bem, Paulo, girando, saindo das garagens da melhor maneira possível, sem nenhum tipo de alteração, tá tudo tranquilo em relação ao transporte coletivo, Paulo Guerra. A expectativa aí para o pagamento no próximo dia 5, que é o dia que eles irão receber, hoje dia 1º, e nesse momento, Paulo, tanto na garagem da União Cascavel, por onde já passamos, a garagem da União Cascavel é vizinha do Instituto Médico Legal, bem como na garagem da Global, aqui nas proximidades do Terminal 5, movimentação e saída de ônibus bem tranquila. Alberto Pellegrini, a movimentação nos prontos-socorros nesta madrugada?
Tranquila, Paulo, tranquila durante toda a noite, madrugada. A questão mais violenta, o fato mais violento foi um homem que levou 2 facadas. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo no final da noite de ontem. Ele permanece internado no local. Falando em facadas, um sítio foi invadido em Manacapuru. O que aconteceu lá, Peregrini? Um latrocínio, Paulo Guerra, um latrocínio. Um funcionário desse sítio acabou sendo esfaqueado e morreu. E levaram vários objetos do sítio. Isso deve ter acontecido no domingo e ontem, então, somente quando pessoas que chegaram no sítio para visitar se depararam com a triste cena. O corpo do caseiro em meio às coisas reviradas dentro da casa, no sítio, quando aí foi possível a polícia já chegar praticamente a uma conclusão de que trata-se de um latrocínio. A bandidagem realmente aterroriza a cidade, principalmente quem está nas paradas de ônibus. Ontem não foi diferente na André Araújo, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, um fato muito lamentável, um latrocínio, né? Aconteceu quando o estagiário do INPA, Jabson Franco da Costa, de 31 anos, estava esperando pelo coletivo quando 2 homens se aproximaram em uma motocicleta, anunciaram um assalto, eles pediram o celular, o rapaz foi abrir a bolsa para pegar o celular, eles se precipitaram, os bandidos achavam que o rapaz ia puxar uma arma e deram 2 tiros no peito do rapaz. Numa atitude covarde desses bandidos, a polícia precisa dar uma resposta e prender esses 2 assassinos o mais rápido possível. De preferência que eles enfrentem a polícia e morram logo, não é, Peregrino? Pois é, né, Paulo Guerra? Ainda tem gente que reclamou daquele confronto quando bandidos atiraram para matar os policiais. A polícia matou 5. Ainda teve gente, inclusive coleguinhas da imprensa, que acharam ruim esse negócio. Peregrino, as pessoas que acham ruim assalto é porque nunca sofreram assalto. E bem possivelmente. Este homem que estava na parada de ônibus em frente ao INPA, né, Peregrino? Bem em frente ao INPA. Ele saiu do INPA, foi pegar foi esperar o ônibus na parada, bem ali à porta, quando aconteceu a chegada desses bandidos que deverão ser presos o quanto antes pela polícia. Um foragido do CDPM-2 foi executado. Ele fugiu para a casa da mãe, estava sendo perseguido por um trio, mas terminou morto, né, Peregrino? O trio invadiu a casa e o executou lá dentro mesmo, Paulo. Foi no bairro do Coroado, era por volta de 20h30 da noite de ontem, quando isso aconteceu. Os bandidos invadiram a casa e executaram o homem dentro da casa da mãe dele. Ele tinha 42 anos de idade, juntou muita gente, a polícia esteve no local, bem como o departamento de perícia técnica e científica. O corpo demorou ainda para ser removido aproximadamente 1 hora. Peregrino volta daqui a pouco contando tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Muito bem, Paulo, vamos voltar sim, antes interagindo com nossos ouvintes. Paulo, te trago um abraço muito especial da Rosalba, lá do Biosfera, e bem como o professor Moza também, lá do Biosfera. Todos os dias eles ouvem o Jornal da Manhã, Paulo Guerra, e conversaram com a gente, perguntaram muito por você. E Paulo Guerra está todo dia de madrugada com a gente, estão te transmitindo aí, Paulo, esse abraço, e dizem que todos os dias tanto a Rosalba quanto o professor Moza estão ligados no Jornal da Manhã. E o seu Chiquinho Camelix está todos os dias acompanhando o Jornal da Manhã e toda a programação da difusora. Todo dia, seu Chiquinho Camelix está aí cedo da manhã, ele acorda bem cedo. Seu Chiquinho acorda às 5 horas da manhã e já liga logo o rádio para curtir o Jornal da Manhã. Um abraço para toda a moçada também lá do estaleiro, não, Paulo? São mais de 300 funcionários ligados no Jornal da Manhã nesse momento. Nossos agradecimentos. 5h57 em Manaus. O Antônio Chaves, lá de Borba, e está aqui mandando o seu recado através do aplicativo Mano, que está acompanhando o Jornal da Manhã. Ele diz que está na Santo Antônio FM, ouvindo pela Santo Antônio FM o Jornal da Manhã lá em Borba. A Secretaria de Estado de Infraestrutura já realizou a maior parte dos serviços de limpeza da área onde foi realizada a supressão vegetal na alça do trevo do Anel Viário Sul,
localizado ao lado direito, sentido centro-bairro da Torquato Tapajós, entrando na Avenida Engenheiro José Henriques, mais precisamente na ladeira que dá acesso ao Centro de Treinamento e Exame Veicular do Departamento Estadual de Trânsito DETRAN. A Cinfra está priorizando agora o aterro e a cravação das estacas de sustentação das alças do trevo, que vai substituir a rotatória existente no local. Já foram cravadas 72 das 197 necessárias. A presença constante de homens e máquinas no local levou o titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura, engenheiro Oswaldo Said, a pedir cautela aos motoristas que diariamente passam por aquele trecho. Bem, nós estamos aqui na parte do viário do Café Joelza e estamos fazendo um pequeno apelo a todos os nossos motoristas da cidade que, quando passarem por aquele trecho do Café Joelza, né, na Torquato, ali próximo do DETRAN, que tenha bastante zelo, bastante cuidado pelo local, porque lá nós estamos trabalhando com muitas máquinas pesadas, né? A próprio ser humano que fica atravessando ali na rua, então o trânsito ali está bastante complicado, mas futuramente o governo do estado do Amazonas estará entregando para a população uma rotatória ali, um trevo, né, com passagem de desnível, que vai beneficiar a toda a população do estado do Amazonas. Quando estiver pronta essa alça, terá 568,51 metros de extensão e fará parte do complexo a ser construído no local para facilitar o acesso a diversas vias existentes na área, oferecendo diferentes alternativas para o tráfego de veículos. Paralelamente a isso, os trabalhos prosseguem com a duplicação da pista da direita da estrada do Tarumã, saindo da Torquato e entrando em direção ao aeroporto. O Anel Sul e o Anel Leste vão compor um corredor direto entre o Distrito Industrial e o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. 6 horas em Manaus. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Web Rádio Circuito FM, lá em Altazes. Voz 6 Irmãos, no Porto de São Raimundo. A alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio, em Altazes. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan, Beruri. Show dos Bairros Altazes. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, Distrito de Borba e Voz da Liberdade, em Boa Vista do Ramos. Manaus tem 24 graus de temperatura. Nós vamos interagir com os nossos ouvintes. Quem está acompanhando o Jornal da Manhã é Valdizinho e Silvia Patrícia, lá em Manacapuru, e os ouvintes lá do Alvorada pedindo que a Semusp faça uma limpeza no Hip Rap do Alvorada 2. O município do Careiro promove nos dias 9, 10 e 11 a 12ª Feira Agropecuária. Conhecido como Agropec, a feira traz shows da cantora Paula Fernandes e dos sertanejos João Neto e Frederico. O evento, que ainda contará com rodeios e competições, tem entrada gratuita. A prefeitura estima que aproximadamente 45 mil pessoas prestigiem a festa. E quando se fala em festa, lembramos logo de cerveja. O brasileiro gasta, Eduardo, 14% do salário em cerveja, o que aponta uma pesquisa. O Paulo Henrique Gomes tem os detalhes. Se eu quiser beber, eu bebo. Pago tudo que eu consumo com o suor do meu emprego. A plataforma de descontos Cuponation divulgou uma pesquisa onde comparou o consumo de cerveja per capita com o salário mínimo em 58 países. Você arrisca um palpite sobre a colocação do Brasil nesse ranking? Os brasileiros ocupam a colocação de número 27 e consomem em média 6 litros de cerveja por mês. E isso surpreendeu a CEO da Global Saving Group, Maria Fernanda Junqueira, que opera o site Cuponation. Eu esperava que o Brasil ficasse mais para cima em relação ao consumo de cerveja. Esse dado foi bastante surpreendente, sim. Ficar em 27º, uma pesquisa de 58 países, é realmente um número bem avançado. A gente esperou que o Brasil fosse ficar pelo menos entre os 20 primeiros, os 15 e 20 primeiros, né? Segundo o levantamento, os gastos dos brasileiros correspondem a 14% do salário mínimo, se levarmos em conta o consumo em um bar considerado caro na cidade de São Paulo, ou 11% em bares do mesmo patamar no Rio de Janeiro.
O estudo levou em conta os preços de um Beer Pint, que equivale a 500 ml, em dólares, estimados pelo Deutsche Bank este ano. O músico Jorge Farias parece não se incomodar com o preço e mantém a cerveja em sua rotina. Nada melhor que uma cerveja gelada para esquentar pro final de semana, trocar aquela ideia com os amigos. Costumo começar na sexta-feira, a partir das 19h, depois do trabalho, e daí eu só paro no domingo depois do Fantástico. Já a funcionária pública Natasha Correa possui dúvidas sobre o consumo de cerveja. Para ela, as pessoas deveriam diminuir a ingestão da bebida em seu cotidiano. Cerveja eu não sei se faz tão bem, sabe, pro ser humano, assim, eu acho que as pessoas bebem muito e talvez se as pessoas bebessem um pouco menos, evitaria mais os desgastes na vida, em casa, acidente de carro com quem dirige e bebe. Então, na verdade, eu acho que as pessoas deveriam dar uma diminuída. Em São Paulo, um consumidor paga aproximadamente R$14 por meio litro de cerveja e cerca de R$12 no Rio de Janeiro. Os valores correspondem a cervejas em bares de alto padrão. Por isso, vale ressaltar que o estudo não considera aquele velho e bom litrão ou as ampolas de 600 ml, que provavelmente você consome. De acordo com o estudo, os tchecos consomem 12 litros de cerveja por mês e lideram o ranking dos que mais bebem aquela gelada. Dubai, nos Emirados Árabes, é a cidade pesquisada com o Beer Pint mais caro. Segundo o estudo, 500 ml de cerveja custa R$46 na região. E você, gosta de tomar aquela velha cervejinha depois do futebol? Curte aquele happy hour com os colegas depois do trabalho? A verdade é que tomar uma cerveja bem gelada sempre tem o seu valor. A saideira é por minha conta. Reportagem Paulo Henrique Gomes. O José Alberto Zegdeg esteve atento a essa informação, me informa aqui através do aplicativo Humano. Muito interessado nesta matéria sobre cerveja. A Uninorte, em parceria com a Prefeitura de Manaus e o Tribunal de Justiça do Amazonas, lança nesta quinta-feira o projeto Pai Legal. A proposta do projeto é estimular o reconhecimento da paternidade voluntária das crianças que não possuem o nome do pai na certidão de nascimento. O evento será às 8 horas na creche municipal Maria Luísa da Conceição Silva, localizada no bairro Jorge Teixeira. Os municípios amazonenses de Santo Antônio do Içá e Amaturá receberão equipe do Ministério Público Federal nos dias 2 e 3 deste mês de agosto, na segunda edição do projeto Aproximando o Ministério Público Federal do Cidadão. Portanto, quinta e sexta-feira. O objetivo é esclarecer a população sobre o trabalho desenvolvido pela instituição e estabelecer um canal direto de atendimento com o cidadão em municípios atendidos pela Procuradoria da República no município de Tabatinga. O Tribunal de Contas do Amazonas, o TCAM, desaprovou as contas referentes ao exercício de 2016 do Fundo de Aposentadoria e Pensões de Canutama, o FAPEMUC, e aplicou multa de R$13 mil ao então presidente Barnabé Andrade Leitão. A decisão foi proferida na manhã de ontem durante a 27ª sessão ordinária. Ainda cabem recursos. A ex-conselheira tutelar da Zona Leste de Manaus, Geinivan de Oliveira Silva Rodrigues, toma posse às 9 horas de hoje como vereadora na Câmara Municipal de Iranduba. Ela vai ocupar a vaga deixada pelo vereador Luiz Carlos Velho, do PT, que se afastou da casa em meados de junho, deixando para assumir a Secretaria Municipal de Saúde. Genivan é filiada ao Partido Comunista do Brasil. Ela vai ampliar a bancada feminina na Câmara Municipal de Iranduba, que tem hoje as vereadoras Gleice Alves, eleita pelo PR, e Larissa Gomes, eleita pelo PSDB. 6 horas e 10 minutos. O Ministério Público Federal denunciou à Justiça Federal o ex-secretário de Educação do Amazonas, Gedeon Timóteo Amorim, por dispensa ilegal de licitação nos serviços de transporte escolar nos municípios de Iranduba e Manacapuru, nos valores aproximados de 1,1 milhão e 500 mil, respectivamente. As dispensas ocorreram entre maio e abril de 2012 durante a gestão do ex-secretário. Entre maio e abril de 2012, o ex-secretário dispensou licitação de forma indevida para o serviço de transporte escolar nos municípios de Iranduba, Manacapuru, utilizando recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Segundo a denúncia, Gedeon Amorim firmou convênio com os presidentes das
associações de pais e mestres comunitários dos municípios de Iranduba e Manacapuru para efetuarem o transporte escolar de alunos da Escola Estadual Senador João Bosco Ramos de Lima e a Escola Estadual José Cefaí, desrespeitando assim as regras do procedimento licitatório. O Partido dos Trabalhadores no Amazonas ensaia uma rebelião contra a articulação feita pela comunista Vanessa Graziotin via Executiva Nacional para ter o apoio do partido e brilhar como candidata da esquerda ao Senado sem a concorrência de um nome forte como o do petista Francisco Praciano. O assunto foi tratado em uma reunião sigilosa entre líderes do PT local ontem. Durante a conversa, membros da legenda se disseram dispostos a promover um motim se o nome de Vanessa Graziotin foi imposto e Praciano foi preterido pelo Comando Nacional do PT. É bom lembrar que durante o processo de impeachment de Dilma, Vanessa era mais petista do que os próprios petistas em defesa da ex-presidente. Mais de 770 mil doses de vacina contra sarampo, cachumba, rubéola e também para poliomielite serão encaminhados ao Amazonas nos próximos dias, segundo o Ministério da Saúde. A ação segue o calendário nacional de vacinação que será realizado de 6 a 13 de agosto. A meta é alcançar 95% da cobertura vacinal. O município de Manacapuru foi o primeiro município do interior a ter caso de sarampo confirmado. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, 180 ocorrências da doença foram de fato constatadas após análise. Ao todo, o Amazonas tem até agora 741 pessoas com diagnóstico comprovado. As informações são do 19º Boletim de Resposta Rápida para o Surto de Sarampo do Amazonas, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, Suzan, nesta terça-feira. Polícia. Dados do Sistema Integrado de Segurança Pública apontam que os homens representam 61% das 386 pessoas que desapareceram no primeiro semestre deste ano aqui em Manaus. A faixa etária com mais ocorrências é a de homens entre 35 e 64 anos, com 19,4% no total, seguida pelas meninas de 12 a 17 anos, que são 17,1% dos casos. Segundo a titular da Delegacia Especializada em Ordem e Política Social, DEOMPS, Catarina Torres, as informações de familiares e amigos são fundamentais para as investigações. Por isso é preciso atenção a qualquer mudança na rotina de pessoas próximas, como parentes, e registrar a ocorrência assim que notar a ausência. 500 quilos de maconha skunk foi apreendido por agentes da Secretaria de Segurança Pública e um homem preso em flagrante em Santo Antônio do Içá. Davi Patrício Macário, de 48 anos, era o responsável pelo transporte dos entorpecentes avaliados em R$2 milhões. A prisão de Davi e a apreensão da droga foram resultado de 10 dias de operação denominada Rio Içá, deflagrada por agente do Departamento de Investigação sobre Narcóticos, o DENARC, e a Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência CEAI. Marcos José Souza da Silva, de 42 anos, que estava foragido do Centro de Detenção Provisória Masculina CDPM 2 deste maio deste ano, foi assassinado a tiros na noite de ontem no Coroado 2, na zona leste de Manaus. A vítima foi perseguida por 3 homens. Após ser baleado em uma parada de ônibus na noite de ontem, daqui a pouco o Peregrino vai trazer detalhes. O colaborador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Jabson Franco da Costa, não resistiu aos ferimentos e morreu no pronto-socorro. Agora 6h18. O que mais aconteceu na noite e madrugada, Peregrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial. Paulo dizendo que no pronto-socorro 28 de agosto, um plantão considerado tranquilo durante a noite e madrugada, com apenas 4 atendimentos no setor de urgência. Já no pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da zona leste da cidade, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, outra pessoa deu entrada vítima de terçadada na cabeça. Ele está internado no pronto-socorro João Lúcio e está no bico do urubu. Tá, vai não vai? Ele está mais pra lá do que pra cá. No pronto-socorro João Lúcio também, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto, abraçando a enfermeira Juliana Almeida, sempre se dedicando ao máximo lá no pronto-socorro João Lúcio.
Pronto socorro, Platão Araújo. Uma pessoa deu entrada à vítima de facadas. As primeiras informações dão conta de que esse homem se meteu em uma briga. Ele já estava com rixa com outro homem. Daí, esse outro homem apareceu e deu-lhe uma violenta facada no estômago desse homem que está entre a vida e a morte, internado no pronto-socorro Platão Araújo. No Platão Araújo, todos que vão até aquela unidade de saúde são muito bem atendidos. De polícia. A polícia prendeu 4 homens com idade entre 21 e 25 anos e apreenderam também um adolescente com drogas e armas. De acordo com a polícia, a prisão e as apreensões ocorreram após denúncia anônima ao telefone 181. Quem quiser fazer alguma denúncia não precisa se identificar, é só ligar no 181 da polícia. Os bandidos estavam aí com uma quantidade em droga, 4 armas de fogo, 2 de grosso calibre, 6 celulares, vários documentos de vítimas e além de papelotes de droga como maconha e cocaína. Estavam todos enrolados, muita droga, muita arma na mão desses bandidos que com certeza iriam fazer diversas vítimas se não fosse a ação rápida da CEAOP, a CEAOP que tem aí o comando do coronel Klinger Paiva. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, latrocínio em Manacapuru. Um funcionário de um sítio foi morto a facadas. Os bandidos levaram vários objetos do sítio e mataram esse homem, possivelmente no domingo. Ontem, quando algumas pessoas foram fazer uma visita lá no sítio, encontraram, infelizmente, o corpo do caseiro já sem vida, perfurado a faca. Morte no bairro do Coroado. Conforme a difusora já informou nesse noticioso, vamos complementar as informações já trazidas por Paulo Guerra, que um homem foi executado dentro da casa da própria mãe. Ele também morava no local, foi no bairro do Coroado. Ele tinha 42 anos de idade e foi executado. 3 homens invadiram a casa e mataram esse homem. Revolta, latrocínio, covardia e morte. Foi no bairro do Coroado. 2 bandidos covardes, cruéis, mataram o estagiário do INPA, Jabson Franco da Costa, de 31 anos. E tudo aconteceu assim. Era boca da noite, aproximadamente 18 horas, quando Jabson deixava o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, local onde ele estagiava. Ele cuidava lá das tartarugas. Ele saía do local depois de um dia de trabalho e foi para a parada de ônibus que fica bem em frente ao INPA. Era cedo ainda, muita gente esperava o coletivo, quando de repente apareceu 2 homens em uma moto. Um deles anunciou o assalto. O da garupa estava armado. Eles se direcionaram ao Jabson, e pediram que ele entregasse o celular. O Jabson foi abrir a bolsa para tirar o celular. Nesse momento, os bandidos, achando que ele ia puxar algum tipo de arma, dispararam 2 tiros covardemente no peito do Jabson, que ainda foi levado ao pronto-socorro, onde infelizmente já chegou sem vida. Caía tamanha crueldade, a covardia desses bandidos, que precisam ser identificados e presos o mais rápido possível. A polícia tem que dar uma resposta em relação a esse bárbaro crime, a essa covardia, a esse latrocínio que deu-se ontem em frente ao INPA. Um latrocínio lamentável de um rapaz que estava trabalhando, saiu do trabalho para esperar o ônibus e foi assassinado. Aliás, pegar ônibus em Manaus é um verdadeiro perigo. A situação para quem usa o transporte coletivo é realmente perigosa demais. É assalto dentro do ônibus, é assalto na parada do ônibus, todo dia tem assalto a ônibus, todo dia as pessoas são assassinadas, motoristas, cobradores ameaçados,
e a polícia precisa urgentemente, o setor de segurança, a alta cúpula da segurança na cidade de Manaus, no Amazonas, precisa dar uma resposta, que o negócio não está fácil, o negócio está crescendo, a violência cada vez pior, e ontem está aí o retrato disso tudo, um trabalhador que estava saindo do trabalho foi assassinado em uma parada de ônibus. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 66 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. E ainda complementando o noticiário policial, o ex-presidiário Alexandre Alves da Silva, de 22 anos de idade, foi morto a tiros ontem de manhã, enquanto trabalhava como gari na rua Sinésio Campos, no bairro Morada do Sol, lá em Iranduba. Testemunhas relatam que Alexandre estava junto com outros garis, mas um pouco afastado do grupo, quando surgiram 3 homens fortemente armados e dispararam pelo menos 4 tiros contra a cabeça dele, que morreu na hora. Os assassinos fugiram sem serem identificados. Um dos criminosos ainda teria fotografado e filmado o momento exato da execução. A delegada Silvia Laureana, titular do 31º DIP, disse que a Polícia Civil já sabe quem matou o gari e que o assassino já tem um mandado de prisão em aberto pela prática de outros crimes, mas o nome está sendo mantido em sigilo para não atrapalhar as investigações. Ainda segundo a delegada, Alexandre Alves da Silva, morto ontem, foi um dos 2 elementos que praticaram um arrastão ocorrido há poucos dias no hospital Hilda Freire, em Iranduba. Em maio deste ano, ele deixou a cadeia do Poraquequara, onde estava preso por receptação e roubo. Segundo um membro da família, Alexandre Alves da Silva chegou a ter fotos divulgadas como sendo o foragido do sistema prisional, que tem o mesmo nome dele e atende pela alcunha de Cagão. Este, por sua vez, segue foragido. Loteria. Aqui no concurso 4.738 acumulou. A quadra saiu para 206 apostadores, cada um vai receber R$2.650,86. O terno teve 13.388 ganhadores, com premiação individual de R$61,33. As dezenas da quina concurso 4.738 foram estas: 10, 17, 19, 33 e 37. 10, 17, 19, 33 e 37. A time mania no concurso 1212 teve o time do coração, o Cruzeiro Mineiro. As dezenas sorteadas foram 02, 13, 26, 37, 51, 72 e 73. Prêmio acumulado: 6 números, 4 apostas, R$15.519,03. 5 números, 117 apostas, prêmio R$757,95. Ontem foi dia de sorte. O concurso era o 031 e o mês de sorte foi o mês de junho. Ninguém acertou. 6 números, 166 apostas. Cada uma vai receber R$2.182,16. As dezenas do concurso 31 foram estas: 04, 06, 07, 09, 11, 24 e 28. 04, 06, 07, 09, 11, 24 e 28. E finalmente vamos à lotomania, que também acumulou 19 números, 17 apostas, cada uma recebe R$16.327,37. 18 números acertados, 230 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$1.077,50. Os números da lotomania no concurso 1888 foram estas: 02, 05, 07, 09, 10, 23, 25, 27, 32, 42, 46, 52, 62, 73, 78, 82, 91, 93, 98, fecha o jogo. 99. 6h31. Esportes.
Os jogos de ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. Atlético Goianiense 1, Paysandu 0. Figueirense e CRB empataram 0-0. Pela Copa Sul-Americana, Jorge Wilstermann 2, Deportivo Cuenca também 2. Nacional 1, Defensa e Justiça 0. Santa Fé 2, Rampla Juniors 0. Jogos de hoje pelo Campeonato Brasileiro, não, pela Copa do Brasil, digo. Jogos de ida, vão jogar 19h30, Santos e Cruzeiro. Às 21h45, Grêmio e Flamengo. E na mesma hora jogam Corinthians e Chapecoense. Pela Copa Sul-Americana, segunda fase, jogos de ida, às 19h30, jogam Nacional do Paraguai e o Botafogo. Vinícius Júnior esteve especialmente ativo em sua estreia como jogador do Real Madrid, mas as suas ações foram mais fogos de artifício do que dinamite de verdade. Essa foi a análise do jornal espanhol AS sobre os primeiros 45 minutos do atacante revelado pelo Flamengo como atleta merengue na noite desta terça-feira em Miami. Substituído por Raul de Tomás no princípio do segundo tempo, o brasileiro amargou uma derrota por 2-1 para o Manchester United pela Copa Internacional dos Campeões, torneio amistoso que antecede a temporada europeia. No outro jogo, a Roma venceu o Barcelona por 4-2. Taça BH. O Atlético conquistou um dos títulos mais tradicionais do futebol de base ao vencer o Fluminense por 3-1 de virada na noite desta terça-feira no Independência. Últimas notícias. O dólar fechou em alta nesta terça-feira com os investidores de olho na reunião do FED em busca de pistas sobre os próximos passos e sobre os juros na maior economia do mundo. Houve ainda nesta sessão a formação da taxa PETAX, a taxa de câmbio média calculada pelo Banco Central usada para balizar contratos de final de mês. A moeda norte-americana subiu 0,65%, vendida a 3,75. O Conselho Monetário Nacional, o CMN, decidiu nesta terça-feira, dia 31, levar para até R$1,5 milhão o valor dos imóveis que poderão ser comprados por meio do Sistema Financeiro de Habitação, o SFH, e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. As mudanças entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2019. O Banco Central divulga hoje a decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom, sobre a taxa básica de juros da economia, atualmente fixada em 6,5% ao ano. A maior parte dos analistas econômicos aposta na manutenção da Selic neste patamar. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço divulga os dados da balança comercial de julho. Também é o dia de decisão do FED sobre os juros nos Estados Unidos. Um produto feito no Brasil é 30% mais caro do que o mesmo produto feito nos Estados Unidos ou na Alemanha, países com os quais a indústria brasileira compete e que tem várias subsidiárias no país. O estudo comparativo do custo Brasil foi feito pela ABMAC, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Nas duas edições anteriores do levantamento, essa diferença no chamado custo Brasil era de 37%. O avião da Aeroméxico modelo Embraer 190 sofreu um acidente ontem nas imediações do Aeroporto Internacional Guadalupe Victoria, em Durango, no norte do México. De acordo com a companhia aérea, o acidente ocorreu por volta das 18h09 no horário de Brasília. Autoridades de segurança locais disseram que 85 pessoas ficaram feridas. 2 estão em estado crítico, afirmou a agência Reuters. A Associated Press, na última atualização, disse que dos feridos, 49 estão hospitalizados. Já a F, citando o porta-voz da Secretaria de Saúde do Estado de Durango, Fernando Ross, diz que são 80 feridos, 12 deles em estado crítico. Havia 103 pessoas na aeronave, 99 passageiros e 4 tripulantes. O voo 4231 da Aeroméxico, que fazia a rota entre Durango e Cidade do México, caiu ao decolar, deixando feridos a maioria dos seus 103 ocupantes, de acordo com informações do governo mexicano. A fabricante brasileira de aviões Embraer disse que está pronta para ajudar as autoridades a investigar a queda de um de seus aviões no México ontem. Em comunicado ontem à noite, a Embraer disse que uma equipe de seus técnicos foi enviada para o local do acidente no estado de Durango, no norte do país. O presidente Michel Temer assinou na noite de ontem a medida provisória que permitirá a manutenção até o fim do ano do desconto do óleo diesel negociado pelo governo federal com os caminhoneiros no fim de maio para encerrar a paralisação da categoria. A nova medida provisória restringe a subvenção econômica à comercialização de óleo diesel rodoviário.
A ressalva no texto foi necessária porque, ao tratar genericamente do assunto na medida provisória anterior, o governo acabou subsidiando também o uso de diesel para o transporte marítimo. Brasil e Argentina assinaram um acordo ontem em Buenos Aires para unir forças no combate ao crime organizado, que, segundo o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, é cada vez mais transnacional e globalizado e já não pode ser enfrentado por um país individualmente. O documento prevê ampliar e agilizar a troca de informações entre os dois países, criando uma base de dados comum que possa ser acessada em tempo real por ambos. O Ministério do Trabalho exonerou ontem o secretário de Relações do Trabalho da pasta, Eduardo Anastasi, e o secretário adjunto da Secretaria de Relações do Trabalho, Luiz Carlos Silva Barbosa. As exonerações foram publicadas no Diário Oficial da União. A Secretaria de Relações do Trabalho é responsável pela análise dos pedidos de registro sindical. A concessão desses registros foi alvo da Operação Registro Espúrio da Polícia Federal. O presidente Michel Temer editou nesta quarta-feira uma nova medida provisória para destinar parte dos recursos das loterias para as áreas de cultura e esporte. Uma MP já havia sido editada pelo presidente em junho, destinando os recursos somente para a segurança pública. 6:42 em Manaus. O corpo do jurista Hélio Bicudo começou a ser velado no fim da tarde de ontem em uma casa de funeral privada da Bela Vista, região central de São Paulo. Ele morreu na manhã de ontem, aos 96 anos, em casa, nos Jardins, zona oeste da capital paulista. A previsão é que o corpo de Bicudo seja levado às 10 horas de hoje para cremação no cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Roraima faz mutirão para legalizar a situação de venezuelanos. Quem tem os detalhes é Cíntia Moreira. Ao todo, mais de 40 mil venezuelanos estão no Brasil em busca de melhores condições de vida e grande parte deles se encontram no estado de Roraima. Recentemente foi dado início a um mutirão para legalizar a situação desses estrangeiros. Com isto, vão ser feitos atendimentos judiciais de forma itinerante. Este foi um acordo firmado entre o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e o Tribunal de Justiça de Roraima. De acordo com o juiz Eric Linhares do Tribunal de Justiça de Roraima, todos os abrigos serão atendidos e a ideia é ficar uma semana em cada local. O juiz conta como foi o primeiro atendimento que ocorreu nesta semana no Jardim Floresta. Nós vamos atender o que aparecer. Foram mais questões de família, reconhecimento de união estável, guarda de criança, alguns se preparando para a interiorização no Brasil, né? O porta-voz no Brasil da Agência da ONU para Refugiados, Luiz Fernando Godinho, conta o que está sendo feito para que esses refugiados tenham sua documentação e um mínimo de conforto para reorganizar suas vidas. Agora é, obviamente, fazer um acompanhamento para que elas possam integrar nessas políticas públicas que já existem a legislação brasileira, tanto a legislação de refúgio como as regulamentações de residência temporária, dão a essas pessoas todas as ferramentas e os equipamentos para que elas possam fazer essa integração, e aqui eu estou falando de documentos, CPF, carteira de trabalho, enfim. O acordo permite que toda a documentação do processo seja em espanhol, assim como a língua a ser utilizada durante as audiências. Segundo a Polícia Federal, a maioria dos venezuelanos que migram para Roraima é de Caracas, capital do país. Além disso, mais de 58% são homens e jovens entre 22 e 25 anos. Reportagem Cíntia Moreira. Agora 6:44 em Manaus. Um recuo estratégico. Na conversa com Janaína Pascoal, Jair Bolsonaro topou abdicar de teses polêmicas para atrair advogado à sua chapa. Ela não concorda em aumentar de 11 para 21 o número de ministros do STF. Ele recuou. Não vai ter essa proposta, disse ao painel, mas Janaína ainda reflete sobre a vaga de vice. Ela diz: penso que meu papel seria abrandá-lo. A caneta é do presidente, mais ou menos na minha área parece que vai ouvir. Já reviu a ideia de aumentar o número de ministros, é um bom sinal, falou ela.
A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu nesta terça-feira que o Supremo Tribunal Federal, o STF, rejeite recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pede a suspensão da pena de prisão do petista. Em parecer de 80 páginas, a chefe do Ministério Público afirma que não há plausibilidade no recurso da defesa de Lula contra a condenação de 12 anos e 1 mês na Operação Lava Jato. Ou seja, na visão de Raquel Dodge, não há argumentos convincentes de que a pena possa ser reduzida ou de que Lula possa ser absolvido. Mesmo com o fim do recesso, o Congresso só retomará votações na próxima semana. Com a proximidade das eleições, a casa ficará esvaziada no segundo semestre deste ano. Faltam 10 semanas para primeiro turno da eleição, mas somente em 3 haverá votação na Câmara e no Senado. E os ministros do STF também voltam do recesso. Na primeira sessão do semestre está na pauta do Supremo 3 ações que questionam a legalidade da Comissão de Conciliação Prévia prevista na CLT. São comissões com representantes dos empregados e dos empregadores com atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho. A partir da próxima segunda-feira, todas as crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 anos devem ser levadas aos postos de saúde para receber a dose contra a pólio e também contra o sarampo. O Dia D de Mobilização Nacional foi agendado para o dia 18, um sábado, mas a campanha segue até o dia 31 de agosto. A meta do governo federal é imunizar 11,2 milhões de crianças e atingir o marco de 95% de cobertura vacinal nessa faixa etária, conforme recomendado pela Organização Mundial da Saúde, OMS. De acordo com o Ministério da Saúde, foram adquiridas 28,3 milhões de doses de ambas as vacinas, um total de 160,7 milhões de reais de investimento. Todos os estados, segundo a pasta, já estão abastecidos com um total de 871,3 mil doses da vacina inativadas, poliomielite VIP, 14 milhões da vacina oral poliomielite e 13,4 milhões da tríplice viral, que protege contra o sarampo, a rubéola e a cachumba. O Departamento de Estado norte-americano disse nesta terça-feira que espera que Pyongyang mantenha seu compromisso. Assumiria uma cúpula de líderes em junho de desistir de suas armas nucleares e pressionará as nações do Sudeste Asiático durante reuniões desta semana para manter as sanções contra a Coreia do Norte. Brasileiros ficaram presos em Machu Picchu após acidente entre 2 trens no trecho entre a famosa cidade com ruínas incas e o município de Ollantaytambo, no Peru. A colisão aconteceu nesta terça-feira. Ao menos 35 pessoas ficaram feridas, incluindo americanos, sul-coreanos, um francês e uma chilena, informou o governo peruano. O choque das composições que transportavam os turistas que visitavam a cidade de Pedra de 600 anos, a maior atração turística do Peru, ocorreu por volta das 10 horas da manhã, 12 horas no horário de Brasília, no quilômetro 89 da via férrea, entre as localidades de Ollantaytambo e Águas Calientes. A colisão deixou ao menos 35 feridos, 2 em estado grave, os demais com diversas contusões, informou o Ministério da Saúde. Os destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Governo eleva valor do imóvel comprado com o FGTS para R$1,5 milhão. A Folha de São Paulo. Avião da Embraer com 101 a bordo cai no México. Todos sobrevivem. O Estado de São Paulo. Raquel pede ao Supremo que barre pedido de liberdade de Lula. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Aos 96 anos morre Hélio Bicudo, autor do impeachment de Dilma. Valor econômico. Irã rejeita a proposta de negociação e diz que Trump não é confiável. Estado de Minas. Dilma e Aécio saem na frente na disputa ao Senado, diz pesquisa CNT-MDA. Jornal do Comércio no Recife. Corpo de Rainéia, morta na Nicarágua, chega ao Recife na próxima sexta-feira. Fortaleza Diário do Nordeste. Alckmin descarta chapa pura e sinaliza que anunciará vice no prazo limite. Porto Alegre, 0 hora. Justiça condena a União a indenizar a família de deputado gaúcho caçado no regime militar. Brasil Econômico. Número de desempregados cai, mas ainda há 13 milhões de brasileiros desocupados. Edições impressas locais. O centenário Jornal do Comércio. Queda na taxa de desocupação não animam. A crítica. Em ponto de ônibus, morto após se negar a entregar celular. Em tempo. Governo na mira da CPI. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai, Cíntia Moreira, Paulo Henrique Gomes e Alberto Peregrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.